Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar a nossa presidente em exercício, deputada Tia Ju, cumprimentar todos os deputados que me antecederam nesta tribuna. E eu faço uso da tribuna porque hoje pela manhã tive a oportunidade de presidir nesta casa mais uma etapa do ciclo de debates que se estabeleceu através do Fórum de Planejamento Estratégico desta Casa Legislativa, referente ao projeto de lei complementar de número 10, que tem a finalidade de dispor sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, sua composição, organização, gestão, definindo assim as funções públicas, os serviços de interesse comum e criando uma agência metropolitana para a coordenação e execução de todas essas ações estratégicas. Eu quero começar minha fala destacando aqui a fala do prefeito da cidade de Paracambi, que, de modo muito particular, me fez refletir sobre qual o propósito da criação dessa agência metropolitana, da implementação da região metropolitana com 21 municípios, estratégia essas que já existem no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, onde se diz que é algo a ser copiado, é um belo exemplo. Lembrando que o Rio de Janeiro, nós somos 92 municípios, e em Minas Gerais somos mais de 600 municípios. Mas o que nos leva, dizia o prefeito, professor Tarcísio, o que nos leva a ter uma região metropolitana cujo interesse comum é da eficiência, a questão do saneamento, a questão da tecnologia, a questão da mobilidade, a questão da habitação, quando muitas das vezes nos esquecemos daquilo que é o mais importante, que é estabelecer o vínculo de permanência entre o morador, em particular, da Baixada Fluminense e a sua cidade, a sua região. Então, quando dizia o prefeito, com muita sabedoria, enquanto nós estamos aqui na região metropolitana, criando estratégias para dar agilidade, para diminuir o tempo gasto no deslocamento, já que hoje, os trabalhadores que saem da Baixada Fluminense com destino à capital gastam, no mínimo, de 4 a 5 horas ao dia no seu deslocamento. Talvez não fosse melhor nós buscarmos abrir frentes de trabalho, abrir ações e estratégias que vinculassem esse morador na sua cidade natal. Então, a trabalhadora, ao invés de vir prestar seus serviços na cidade do Rio de Janeiro, talvez fosse melhor que ela tivesse lá um ambiente de trabalho para que ela não perdesse 5 horas do seu dia no deslocamento e, ao final do seu dia, ela pudesse, por exemplo, estar buscando seu filho na escola, acompanhando de uma forma muito particular e presente o desenvolvimento dos seus filhos. Mas o que nós vimos aqui nesta manhã, e hoje foi muito importante, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir os municípios e, de certa forma, o debate se polarizou em 2 temas. No primeiro tema, na questão do meio ambiente. E aí, inevitavelmente, trazemos à tona essa grande discussão, embora me pareça que não é esse o objetivo desse projeto, mas surge de um modo pujante a questão da privatização da SEDAI. E, nesse sentido, eu quero me manifestar mais uma vez, dizendo que sou contra a privatização da SEDAI e já coloco à disposição de seus servidores o meu mandato. E, de um outro lado, a questão da segurança pública. E aí, inevitavelmente, aqueles que fizeram uso da palavra fizeram 2 reclamações. A primeira reclamação, porque não está nas áreas de interesse comum ou de interesse público a discussão da segurança pública, da mesma forma que não está a discussão da educação nem da saúde. E, de outra forma, alegam aqueles que fizeram uso da palavra representando os 21 municípios que a questão da segurança, em particular do projeto de pacificação, levou
para dentro das regiões dessas cidades, em particular aquelas cidades muito próximas da capital, a questão, né, da migração e a questão do aumento da criminalidade nessas regiões. E como um acaso não existe, em muito boa hora, essa casa recebeu hoje, para uma reunião a convite da presidência, o secretário José Mariano Beltrame, o delegado Fernando Veloso e o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Edson Duarte. Essa reunião puxada pela presidência, ela tinha, sim, como finalidade ouvir as demandas trazidas pelos deputados, lembrando que essa casa, por exemplo, conta com 15 deputados da Baixada Fluminense, mas ouvir os deputados para que esses deputados pudessem expor os seus anseios, as suas preocupações e as suas críticas à política de segurança. E foi muito importante ouvir os deputados. Primeiro, porque o deputado, ao fazer a sua crítica ou ao levantar o seu questionamento, ele o faz de forma legítima, ele o faz em nome da sua representação, que é o povo da sua cidade, o povo que lhe concedeu a outorga de fiscalizar as ações do Executivo. E é importante colocar que efetivamente foi entendido, sim, o fenômeno da migração. Há cidades, e eu quero destacar aqui uma preocupação recorrente do deputado Zaqueu Teixeira com a questão de queimados, do deputado André Siciliano com a questão de Japeri, Paracambi, dos deputados Iranildo Campos, Marcos Miller, e Marcelo Simão com a questão, e Carlos Macedo com a questão de São João de Meriti, e do deputado Bruno Dauag com a região norte. Todos são unânimes em apresentar alguns pontos de destaque. Primeiro, o aumento dos indicadores da criminalidade nessas regiões, e discutindo aí o processo de pacificação e a migração. No segundo momento, né, as questões relativas aos recursos humanos e materiais destacados nestas regiões, em particular com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Lembrando aqui que, a exemplo do que acontece de forma mais frequente no interior e na Baixada Fluminense, muitas vezes uma cidade não tem um batalhão só, né? Uma região é atendida por aquele batalhão, e uma determinada cidade, como foi colocado aqui, conta com 35 policiais para fazer a gestão de toda a cidade. E isso, sem dúvida nenhuma, vai impactar na produção do resultado, e esse resultado nem sempre vai ser eficiente. As boas notícias que trazemos aqui é que, primeiro, o Estado como um todo está preparado para os próximos eventos. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com a fala do secretário José Mariano Beltrame, que não está olhando apenas a cidade do Rio de Janeiro no tocante às Olimpíadas. O Estado como um todo está sendo visto e lembrado no planejamento que está sendo feito para as Olimpíadas. Por outro lado, né, a necessidade da recomposição dos quadros, do efetivo, isso vai sim demandar lá a nomeação imediata dos 1.200 profissionais, praças, que estão sendo aprovados, estão sendo treinados e qualificados no curso de formação de praças, mas também lembrar aqui os oficiais de cartório, os papiloscopistas, que foi uma luta dessa casa, e aí capitaneada, já estou concluindo, senhora presidente, pelo deputado Edson Albertassi, líder do governo. Mas essa casa sai com um dever de casa. O nosso dever de casa é lembrar que, apesar da doação, né, da liberação de quase 3 bilhões para o Estado do Rio de Janeiro, alguns problemas ainda não foram resolvidos. E eu estou me referindo, sim, à questão da tecnologia, da TI da Polícia Civil, à questão do Instituto Médico Legal, à questão
da formação e da necessidade do fomento para a Polícia Militar, que vai desde o fardamento até o colete, vai da ração do cavalo para a ração do cachorro, tão importante aí no batalhão de cães da Polícia Militar. Então, acho sim que essa casa tem sim o dever de cobrar da Secretaria de Fazenda quais são os efetivos ajustes e quais as soluções e a efetiva transferência desses valores para a conta da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança no tocante a todas essas demandas. Lembrando aqui a necessidade de se restabelecer em caráter emergencial a questão do regime adicional de serviço. O regime adicional de serviço colocava e pulverizava cerca de 20 mil policiais militares e 2 mil policiais civis. E, sem dúvida nenhuma, a ausência dessa possibilidade e o descrédito dos policiais que hoje ainda não receberam o segundo semestre do Sistema Integrado de Metas, do seu prêmio, e a angústia dos policiais e de todos os servidores públicos quanto à solução do pagamento dos seus salários, sem dúvida nenhuma, coloca em risco essa questão relativa ao desempenho das forças policiais. Mas, em muito boa hora, o nosso presidente já estabeleceu o convite ao secretário Júlio Bueno para que ele compareça aqui na próxima terça-feira para apresentar os seus esclarecimentos. E eu tenho certeza, como tem sido feito por esta casa, mais uma vez, a intervenção do Poder Legislativo vai ser fundamental para a solução de problemas que afligem não só as forças de segurança, afligem o Legislativo e, como todo, afligem a população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhora presidente.